Então, estamos nessa série Neemias e o avivamento possível. E desde o começo eu prometi que eu ia trazer alguma coisa sobre avivamentos recentes. Quando a gente fala de recente, é 100 anos, 200 anos, né? E o século XVIII é um século de grandes avivamentos, especificamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O século XIX é o século dos despertamentos missionários, onde foram fundadas as grandes agências missionárias, né, as grandes missões internacionais para evangelizar vários países do mundo. O século XX colhe esses resultados. Muito do que aconteceu no século XIX é responsável pelo que os Estados Unidos se tornaram no século XX, pelo que o Brasil foi se tornando no século XX. O século XXI é o século das loucuras. Avivamento é confundido com outras coisas, com coisas que a gente nem imaginaria que um dia acontecesse, como por exemplo, um pastor cuspir dentro da boca de uma irmã em público, chama ela na frente, manda ela abrir a boca, dá-lhe uma cuspida dentro da boca, e isso é unção, que ela vai receber a unção. Isso é o século XX, especialmente o século XX pentecostal. Eu não sei até onde os pentecostais podem chegar. É a unção tiririca, pior do que não fica, mas fica, né? É esquisito. Então, me interessa o século XVIII, especialmente dois grupos muito específicos. Um, a quem eu devo muito, que é os puritanos do século XVIII, os puritanos ingleses que foram para os Estados Unidos. E um outro é um grupo pouco estudado na história, chamado de os morávios, os irmãos morávios. Eu acho que o Brasil tem igrejas com esse nome, igrejas dos irmãos morávios. E eu vou ler 2 páginas aqui, porque houve um avivamento entre os morávios. Alguém pode me trazer um pouco d'água, por favor? Houve um avivamento entre os morávios no século XVIII. E eu queria ler para você aqui 2 páginas, para você entender o que a gente está falando quando está falando de avivamento, né? É diferente do que você vê na internet, que chamam de avivamento. Ok, os morávios são habitantes eslavos da moderna Morávia, a parte mais oriental da República Tcheca. Eles falam dialetos morávios da língua tcheca e são nos dias de hoje considerado um ramo dos tchecos. Aí eu não vou entrar na questão política, mas a questão do avivamento. Os morávios foram um dos grupos que mais trouxe impacto ao mundo. Preste atenção. Um dos grupos que mais trouxe impacto ao mundo. A vida que eles tinham com Deus mudou o curso de toda a história. O mundo estava experimentando uma frieza religiosa e o pensamento racionalista havia invadido as escolas e as igrejas. Os pregadores haviam tornado as suas mensagens muito dogmáticas e estéreis. Tudo eram debates. Todos queriam apresentar seus conhecimentos intelectuais. Havia muitos que conheciam certas coisas acerca de Deus, mas eram raros os que conheciam Deus. Por causa disso, e por causa desse conhecimento de Deus, diversas revoluções sangrentas aconteceram no século XVIII. Uma dessas foi a Revolução Francesa, e muitas pessoas morreram injustamente na França. Sem dúvida, quando o homem tira seus olhos de Deus, a carne e o pecado começam a aparecer, trazendo destruição e miséria. E foi nesse tempo de crise
e de racionalismo e frieza espiritual que Deus levantou os morávios. De fato, Deus, por sua misericórdia, sempre levanta pessoas nos momentos turbulentos da história. Os morávios eram pessoas que estavam escapando da sua terra em consequência de uma terrível guerra, a Guerra dos 30 Anos. Todos eles eram protestantes evangélicos. Contudo, como nós falamos nos dias de hoje, eles eram de denominações diferentes. Uns eram russitas, por causa de John Hus, né? Outros calvinistas e outros luteranos. Contudo, todos eles foram para o mesmo lugar. Eles foram morar nas terras de um conde muito rico chamado Zinzendorf. E era ricão mesmo. Nessas terras eles estabeleceram a comunidade de Herrnhut, que significa redil do Senhor. Entretanto, detalhe, o Zinzendorf vai virar o pastor deles. Entretanto, no princípio, esses refugiados de guerra tinham muitas rivalidades em si, porque eles eram de denominações diferentes, e cada qual tentava impor ao outro a sua forma de pensar. Cada um tentava apresentar ao outro os seus conhecimentos intelectuais, e as suas próprias paixões religiosas estavam destruindo-os mutuamente. Mas no dia 5 de agosto de 1727, depois de um período de oração, eles resolveram fazer uma aliança fraternal. Eles decidiram não criar mais debates e confusões, e decidiram enfatizar apenas os pontos em que concordassem e não os que divergissem entre si. Sobre esse dia, no diário deles está escrito: nesse dia, o conde fez uma aliança com o Senhor. Os irmãos prometeram um por um que seriam verdadeiros seguidores do Salvador, teriam, e que a vontade própria, amor próprio e desobediência, eles se despediram de tudo isso. Procurariam ser pobres de espírito. Ninguém deveriam buscar o próprio interesse. Cada um se entregaria para ser ensinado pelo Espírito Santo. E pela operação poderosa da graça de Deus, todos foram não somente convencidos, mas arrastados e dominados. Praticamente uma semana depois dessa aliança, no domingo, 13 de agosto, mudanças começaram a acontecer. Nessa reunião, o poder eu vou conseguir continuar. Nessa reunião, o poder e a bênção de Deus, foi tal a consciência da presença de Deus, que ninguém se levantou para ir embora. Todos permaneceram prostrados até a meia-noite, tomados em oração e cântico e choro e súplica. Nessa reunião, o Senhor Jesus lhes apareceu como cordeiro, levado ao matadouro, traspassados pelas suas transgressões e moído pelas suas iniquidades. Na presença do Senhor, eles se sentiram muito pecadores e também muito felizes por causa da graça de Deus que os trouxe salvação. Suas controvérsias e rixas foram silenciadas. Suas paixões e orgulhos foram crucificados. Tudo isso aconteceu enquanto fitavam atentamente as agonias do Cordeiro de Deus,
crucificado em favor dos homens. A oração os uniu. Assim, no dia 26 de agosto, eles começaram a orar e entenderam, da mesma maneira como nunca se haviam permitido que o fogo sagrado se apagasse do altar, lá de Levítico, que o fogo não devia se apagar nunca. Eles eram o templo de Deus, vivo, e jamais deveriam deixar o fogo da oração se apagar. Jamais deveriam deixar que o fogo da oração deixasse de subir a Deus como incenso santo. Nesse pensamento, 24 irmãos e 24 irmãs iniciaram uma reunião de oração que tivesse a duração de 24 horas por dia. É tipo essas orações de relógio, a cada 1 hora um grupo assume. Então eram 48 pessoas, eu imagino que a cada hora entravam 2. Essa reunião de oração começou no dia 26 de agosto de 1727. Eu vou fazer uma pergunta muito esquisita aqui. Essa reunião durou algum tempo. Assim, se você pensar em tempo não de horas, mas tempo para frente. Quem arrisca aqui a dizer quanto tempo essa reunião de oração durou? Assim, um palpite. Chuta aí, como diz o pastor Ernesto, chuta aí. 7 dias seria uma reunião de oração e tanto, né? Quem falou 40 dias? Seria uma oração, uma reunião. Isso é uma vigília, né? Nenhum de vocês nem raspou o quanto essa oração durou. Essa oração, essa reunião, essa vigília começou, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Aqui. Ela começou no dia 26 de agosto de 1727 e terminou no dia 26 de agosto de 1827. Vocês entenderam o que eu disse, entendeu? Já que eles eram vítimas da Guerra dos 100 anos, então ela terminou 100 anos depois. Por isso que o autor não exagera quando ele diz assim: os morávios, o avivamento dos morávios mudou o curso da história. Aí a gente fica comparando isso com o que o pessoal chama de avivamento hoje em dia, né? Eu tinha minha vida desgraçada, aí eu cheguei nessa igreja, aí hoje eu tenho 2 carros, aleluia, né? Eu tenho 2 carros, 2 fazendas, 2 apartamentos, 2 neurônios, né? É isso que o pessoal está chamando de avivamento hoje em dia. 100 anos, e eu imagino, é claro que os primeiros 48 irmãos morreram, né? É óbvio, mas aí foi chegando gente e o avivamento dos morávios foi tendo um impacto muito grande. Foram mais de 100 anos de oração ininterrupta. Aquelas pessoas se revezavam em oração e oravam por mais de 100 anos. Durante esse tempo, o zelo evangelístico cresceu de tal maneira que em 25 anos eles enviaram mais missionários do que todas as igrejas protestantes juntas. Se você pegar os 25 anos daquela época e pegar todas as denominações cristãs do mundo inteiro, não enviou mais missionário ao mundo do que esses poucos milhares de cristãos lá da ilha do Zinzendorf. Em todo tempo, os morávios encontravam incentivo no texto de Isaías 53, lá dos sofrimentos de Cristo, e eles faziam do sofrimento do Senhor o impulso e fonte de toda a sua atividade. De fato, dessa profecia eles tiraram
o seu grito de guerra missionário, que era assim: conquistar para o cordeiro que foi morto a recompensa dos seus sofrimentos. Acabou. Eu vinha com 3 páginas na mão, uma caiu por aí, mas ela só tem conclusão. Eu vou falar de outros avivamentos aqui, né, nesse pouco tempo que a gente tem ainda, nessas poucas semanas. Mas, meus irmãos, né, avivamento é coisa séria. Se você comparar esse avivamento dos morávios com aquela definição de avivamento que a gente trouxe, então você vai dizer: isso foi um avivamento, né? É uma obra de Deus que leva o seu povo a temer a sua presença, buscando-a intensamente, com profunda convicção de pecado e um apego maior à oração e às escrituras, gerando frutos para a obra do próprio Deus. Se você checar, esses elementos estavam aqui no meio dos morávios, e nós podemos dizer que aconteceu lá um avivamento. Ok, vamos para, passou. Desci minha montanha russa emocional de hoje, espero. Neemias 11. Os muros foram levantados. Jerusalém agora é uma cidade murada, é uma cidade que se protege. Então, o texto de Neemias tem mais ou menos a ver com o seguinte: quem se importa com Jerusalém? Quem quer morar em Jerusalém? Neemias capítulo 11 diz assim: os príncipes do povo que habitaram em os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceram em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram ainda para habitar em Jerusalém. E aí vem uma lista enorme. Deus trabalha com listas. Tem uma lista enorme de pessoas. Vamos para capítulo 12, versículo 27. Diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si nos arredores de Jerusalém, edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osias e a metade dos príncipes de Judá. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas,
filho de Semaías, filho de Metanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani, com instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escribas, ia diante deles. À entrada da porta da fronte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente e eu, após ele, metade do povo ia por cima do muro até a torre dos fornos, até o muro largo. Desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre de Sem, e até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Mianiamim, Micaías e Elionai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzir, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, fizeram-se ouvir os cantores, sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e os da purificação, como também os cantores, os porteiros, segundo o mandato de Deus e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, haviam chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagravam as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Amém? Olha, eu me considero criativo sem nenhuma modéstia. Eu acho que às vezes o meu desejo de criar coisas me mete em algumas situações esquisitas. Mas eu fico procurando alguma coisa mais criativa do que aconteceu aqui. Um coral em cima do muro, que vai se encontrar com outro coral, que vão parar de frente da casa de Deus e vão fazer um louvorzão, um júbilo incrível, vai contaminar toda a multidão. Depois eu vou explicar como é, quem inventou esse grupo. Eles são um grupo que existe há muito tempo. Vou explicar para você quem os inventou. Mas nós estamos nessa festa de alegria porque os muros de Jerusalém foram terminados. E a grande questão agora é quem vai morar em Jerusalém. Por incrível que pareça, nem todo mundo queria morar em Jerusalém. Apesar deles acharem que Jerusalém é a cidade do grande rei, não sei o quê, blá, e Deus está conosco, e Jerusalém, o Senhor habita em Sião. Mas não tem assim essa grande competição. Eu quero morar em Jerusalém, eu quero morar. Hoje não, hoje, quem esteve em Jerusalém, não sei se vocês visitaram os bairros habitacionais, a classe média de Jerusalém. Morar em Jerusalém hoje é outra história, mas Jerusalém tinha estado tão detonada que não havia muito desejo para as pessoas quererem morar em Jerusalém. Então, Neemias criou um dízimo. O dízimo mais esquisito que existe é o seguinte: pega de todas as cidades, de cada 10 homens, um vai morar em Jerusalém.
De cada 10, tem muitas formas esquisitas de dizimar, né, no Velho Testamento. De cada 10 famílias, um vai morar em Jerusalém. Curiosamente, houve voluntários. Não, eu vou. É para morar em Jerusalém, eu vou. E a Bíblia diz que o povo abençoou os que voluntariamente se dispuseram para morar em Jerusalém. Milhares de pessoas abençoando aquelas famílias que disseram: não, eu vou, eu quero, eu desejo morar em Jerusalém. Por que Jerusalém? Não é? Por que Deus tem esse negócio com Jerusalém? Que história é essa? Qual é a tua relação com Jerusalém? Que sentimentos você devia ter em relação àquela cidade? Há mais ou menos 2 semanas, eu presenciei a seguinte cena. Alguém estava dizendo para uma outra pessoa: olha, nós vamos para Jerusalém, nós vamos a Israel, né? Vamos a Jerusalém, que está todo mundo muito animado, que maravilha. E o cara que estava sendo abordado com essa conversa estava sentado relaxadamente numa cadeira, um senhor de entre 50 e 60 anos. E a pessoa com uma animação dizendo para ele: olha, nós vamos para Jerusalém. Não pensou não em ir. Ele olhou para a pessoa e falou assim: o que eu vou fazer acolá, pai? Aí eu parei a conversa deles dois e tentei explicar para ele. Eu não disse que ele estava errado, mas eu tentei explicar para ele que não é assim não. É diferente. Muitos cristãos são desinformados sobre aquela terra. Muitos cristãos não se preocupam em saber o que está acontecendo lá. Muitos cristãos nunca oraram por aquela terra e teriam esse mesmo tipo de resposta: o que é que eu vou fazer acolá, rapaz? Não é? Imagina você falando para o seu pai crente: ô papai, vamos para Jerusalém? Eu vou fazer o quê, rapaz? Eu tenho mais o que fazer aqui. O que é que eu vou fazer acolá? Tem um curso de escatologia que eu dou, e nesse curso tem uma sessão chamada O que há de especial em Jerusalém. E eu preciso parar um pouquinho para explicar para você o que há de especial em Jerusalém. Hoje todo mundo quer Jerusalém. O Papa quer Jerusalém. O Vaticano precisa ter um controle sobre Jerusalém. Os judeus querem Jerusalém, é claro, é a sua capital. E os muçulmanos, apesar de o Alcorão não citar Jerusalém nenhuma vez, dizem que Jerusalém é deles. Vai entender cabeça de homem-bomba, né? Vai entender cabeça de muçulmano. Eles dizem que Jerusalém é dele. Então eu vou lhe dar algumas razões aqui sobre o que há de especial em Jerusalém. Em primeiro lugar, quem aqui já ouviu a expressão cálice de tontear? Aqui, uma meia dúzia. Cálice de tontear. Cálice de deixar tonto. Imagina um copo de bebida que você vai tomar e você vai ficar muito chapado, mas muito bêbado, meio sem ter noção do que você está fazendo. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 12. Zacarias 12. Crianças. Ok, Zacarias capítulo 12, versículo 2, Deus disse:
eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio de Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para quantos povos? Todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então, em primeiro lugar, Jerusalém é um cálice de tontear. Deus disse: eu vou fazer deste lugar o problema número 1 do mundo. Exatamente isso. O problema número 1 do mundo. Fala-se que 1/3 das dores de cabeça da ONU tem a ver com o quê? Jerusalém. Os países que existem em volta, que são todos países de religião árabe, religião muçulmana, todos os países que existem em volta de Jerusalém, eles têm um sonho. O sonho é destruir Jerusalém. Você ouve os líderes árabes, inclusive os brasileiros, dizendo que respeitam todo mundo, que respeitam todas as crenças, que respeitam todas as religiões. Isso não é verdade. Nos mapas de muitos países árabes, o nome Israel nem está no mapa. Eles não têm respeito algum. E quando eles falam aqui para o Ocidente de que eles desejam apenas terras para fazer um Estado palestino, também não é verdade. Se você ouvir o que eles dizem nas rádios deles, se você ouvir o que eles dizem em língua árabe, o desejo não é uma nação palestina. O desejo é a destruição total do Estado de Israel. Alguns são honestos, outros são dissimulados. Maomé os ensinou a serem dissimulados. Maomé disse que é grande virtude você mentir de uma maneira tão elegante para o seu inimigo, que ele acredite na mentira e depois ele se torne vítima da mentira que você contou. Tem até um nomezinho técnico para isso em árabe, que eu esqueci. Meu árabe anda ruim, mas tem um termo técnico. Não é verdade que eles queiram apenas um pedaço de terra. O que interessa é a destruição total do Estado de Israel e tomar posse de Jerusalém. Como pode um país com 1/1000, aliás, 1/1000 da população mundial, um ovinho, uma coisinha de nada, ser um problema tão sério? Ninguém devia se importar com isso. Isso é menor do que Sergipe. Eu acho que não tem nenhum estado brasileiro que seja menor do que Israel. Então, como pode aquela coisinha de nada ser preocupação número 1 do mundo? A paz do mundo depende daquilo lá. Se aquilo lá tiver um barril de pólvora, todo mundo fica preocupado. Por quê? Porque Deus disse assim: eu vou fazer deste lugar uma pedra pesada, um cálice de tontear. Vai ser um problema muito sério. Primeiro para as nações em volta, depois para Judá e depois para todos os povos. Quando foi que o profeta Zacarias falou isso? Quando ele falou, Jerusalém estava como nos dias de Neemias, arrasada, um deserto, sem progresso. E Deus diz: esse lugar aqui será uma pedra pesada para todos os povos. Leve a sério a palavra profética. Número 2, Jerusalém é o centro do mundo. E eu estou falando que é o centro do mundo, não é porque talvez não seja o centro geográfico, mas é o centro estratégico. Se você pegar um mapa mundi
e colocar o dedo ali no centro, o que você vai ver? Jerusalém. É claro que tinha que ser o centro estratégico. A mensagem do evangelho ia surgir a partir de lá. A pessoa, se o evangelho tivesse surgido na Bolívia, ficava muito mais difícil para mandar para o mundo. A pessoa, se tivesse surgido na Patagônia, na Argentina, então no centro da terra fica muito mais fácil, estrategicamente, para disseminar essa mensagem para o mundo inteiro. E eu estou dizendo isso não é por causa do mapa mundi. Eu estou dizendo isso porque Deus disse que é o centro do mundo. Ezequiel capítulo 5, versículo 5, vamos lá. Ezequiel 5, 5. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão em redor delas. Esse pula aqui não é do verbo pular não, né? Eu a pus, é pus mais a. Substitui o S por um hífen. Eu pus a. Como não existe eu pus a, então pula, não é? Esses nossos tradutores com as suas linguagem poética. Talvez há outras versões menos arcaicas que a minha. Alguém tem uma outra versão aí? Eu coloquei, né? Mais bonito, né? Pula. Aí a pessoa de pouca instrução vai ali, pô, Jerusalém pula. A partir de hoje, Deus me deu uma nova visão. Jerusalém é a cidade que pula, né? Então você deve pular também, né? É uma nova unção, a igreja que pula. Por quê? Porque Jerusalém pula. Ai, Deus. Essa é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão em redor dela. Também isso é repetido em outros lugares, mas é repetido em Ezequiel 38. Lembre, Ezequiel é um profeta do cativeiro. Jerusalém está destruída no seu tempo, e ele está falando essas coisas. Ezequiel 38, 12. Isso a fim de tomares o despojo. É aquela profecia de que Gog vai invadir Israel, né? Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares mão contra as terras desertas que se acham habitados, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens, e habita onde? Aonde? Quem foi que disse isso? Wikipédia, né? Mapa mundi. Quem falou que Jerusalém, o povo de lá habita no meio da terra? Quem falou? Deus. Simples assim. Antes de existirem os mapas mundi. Aliás, a Bíblia não é um livro de ciência, nem de geografia. Mas quando ela se presta a falar um pouquinho de ciência, um pouquinho de química, né, um pouquinho de geografia, ela dá um show. Jerusalém, o povo que habita no meio da terra. Número 3. O padrão de guerra daqui para frente, pelo menos até o Armagedon, padrão de guerra é Jerusalém vence. Acabou. Sim, vai ser cercada no final, mas o padrão hoje é Israel vence. Em 1948, quando o profeta Isaías perguntava assim: pode uma nação nascer num só dia? Em 1948 houve um milagre, é como se Deus dizendo: pode. E nasceu em 1948 o Estado moderno de Israel, e já nasceu vencendo guerras. Nenhum historiador, o seu professor de cursinho, o seu professor de Enem não vai conseguir explicar. Numa dessas guerras, tipo Guerra dos 6 Dias, de 67, e Guerra do Yom Kippur, acho que foi 73, os inimigos decidiram que iam atacar Jerusalém no feriado religioso.
O exército parado, todo mundo parado, toda a nação em atividade religiosa. Aí você pega as nações em volta, que pegaram corda do Egito. Perfeita essa ideia. Feriado religioso. Se deram mal. Não conseguiram vencer e ainda perderam mais terras para Israel. Então o padrão daqui para frente é Israel vence, Jerusalém vence. O que tem naquele lugar? Que onda é essa? O que acontece ali? O padrão é Israel vence. Até a guerra do Armagedon, que aparentemente é a vitória do mundo, Jesus volta com todos os seus santos e mais uma vez Israel vence. Número 4. Nenhuma nação do passado deixou de existir e voltou a existir. Nenhuma. A única é Israel, com sua capital, Jerusalém. Nenhuma nação do passado deixou de existir e voltou a existir. Eu acho que o profeta Isaías faz uma referência a isso, em Isaías 66:8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer a terra em um só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Não é bem essa a referência que eu estava procurando, mas você precisa entender isso. Nenhuma nação do passado deixou de existir e voltou a existir, né? Essa é a razão número 4. Número 5. Dentre todos os anjos, existe um só para guardar Israel. Seu nome é Miguel. Daniel capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Miguel se apresenta como o guardião dos filhos daquele lugar. Aqui. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então eu às vezes falo muito na brincadeira sobre Miguel, né? Miguel é um arcanjo. Se não houver outros, porque não sabemos de arcanjos pelo nome, então ele é o arcanjo. Arcanjo quer dizer o anjo superior. Arque quer dizer superior, grande, tipo arquidiocese, né? Arcebispo, essas coisas. E Miguel é o arcanjo. Eu às vezes fico imaginando que esses apóstolos modernos querem ser arcanjo, né? Talvez seria muita cara de pau eles dizerem que eles são arcanjo, né? Então acho que eles vão inventar um título novo, tipo arquiapóstolo, né? Arquipastor, qualquer coisa. Arquimissionário, arquiungido, né? Qualquer coisa nessa linha. Então, há um defensor daquele lugar. Nós não sabemos se dessa linguagem para nenhum outro lugar do mundo. Não tem um arcanjo que fala assim, eu sou o defensor de Nova York. Não tem um arcanjo que fala, eu sou o defensor de Manso Lima, né? Eu sou o defensor de João Pessoa na Paraíba, não é? Eu sou o defensor de Jerusalém, o defensor dos filhos de Israel. Seu nome é Miguel. Número 6. Quando Jacó esteve na região próxima daquele lugar, ele chamou aquele lugar de portal de Deus. Gênesis 28, 16. Gênesis 28, 16, diz assim: despertado Jacó no seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. O que fez Jacó dizer isso?
a visão da escada. Uma escada que subia até os céus. Imagina uma escada que vai até os céus, né? E anjos de Deus sobem e descem por essa escada. Como é o nome desse lugar, Jacó? Portal dos céus. Não tem outra palavra, né? Portal dos céus. Número 6, 7. Não sei se você sabe, o Senhor Jesus foi crucificado ali. Assim, tipo uma informaçãozinha básica, né? Engraçado, né? Os ecologistas do mundo inteiro querem conhecer Chapuri. Por que Chapuri? Com todo respeito a Chapuri, mas eles só querem ver o túmulo de Chico Mendes, né? Dizem que alguns ecologistas, alguns turistas choram. Ah, Chico Mendes, né? Mataram você, Chico. Por que fizeram isso contigo, Chico? Mas estava aqui, a poluição comeu, né? Aí, um cristão diz sobre Jerusalém: eu não tenho nada a ver com aquele lugar, rapaz. O que está dizendo, irmão? O que está dizendo? O que eu tenho a ver com esse lugar? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. E pessoas fazem perguntas idiotas. Ah, porque aquele lugar tem tanta guerra. Ah, não vou não, estão estourando bomba. É um lugar muito inseguro. Os que já foram lá, levanta sua mão aqui, levanta sua mão. Todos que foram, tem 2 aqui hoje, né? Você se sentiu inseguro lá? Pois é. Aí é mais seguro andar em Jerusalém do que andar no Rio de Janeiro. Eu não sou um cara medroso, mas eu desci com 19 pessoas no Rio de Janeiro e eu falei: gente, assim, eu estou sentindo uma emoção diferente aqui. E pelo que eu conheça, pelo que eu sei, se você ouviu perdeu, é com você, tá? Se você ouvir a frase perdeu, o cara está falando com você, né? Obedeça a ele. É mais seguro andar em Jerusalém do que qualquer cidade brasileira. Mas a pessoa desinformada, ela fica criando coisas. Ah, não, lá vão soltar uma bomba em mim. Eu vou morrer. As organizações missionárias, que depois, aliás, eu falei em 48, depois de 48 teve um avivamento profético. O que é o avivamento profético? É quando as pessoas abandonaram uma visão alegórica das escrituras e disseram assim: não, a profecia existe, ela vai se cumprir e nós vamos estudar a fundo. E aí surgiram organizações missionárias como Chamado da Meia-Noite. Quem aqui conhece Chamado da Meia-Noite? Levanta a mão. Alguém assina a revista? Não. Pastor Ernesto é assinante. Esses caras levam pessoas para lá há 60 anos. Nunca aconteceu nada. Absolutamente nada. E outra coisa, com o turismo em Israel, todo mundo ganha. Os árabes ganham, os judeus ganham. Eles não vão queimar uma fonte que eles ganham tanto dinheiro. E se houver a menor ameaça, o turismo para até se estabelecer um padrão internacional de segurança. Então esse negócio de, o que eu vou fazer lá? Vamos explodir. Você é quem? O Barack Obama? Você é o famosão que quando chegar em Israel vão querer explodir você? Então é ignorância. O que eu tenho a ver com aquele lugar? O que eu tenho a ver? Num certo sentido, geograficamente, você foi salvo naquele lugar, ou não foi? Ou não foi? Cada gota de sangue que caiu, foi aonde? Foi lá. O teu Salvador foi crucificado lá. Número 8. O teu Salvador ressuscitou lá. Parece óbvio. Parece óbvio. Eu não estive no túmulo de Jerusalém, mas quando estive nos Estados Unidos, eu soube que eles tinham um negócio igual lá. Eu quero. Eu paro tudo, se é igual, eu quero ver. E aí fui ver várias coisas que fizeram num lugar chamado Holy Land, seria Terra Santa. É meio que uma réplica de Israel, uma tentativa ousada e ao mesmo tempo tímida de reproduzir muitas coisas lá.
E quando eu estive lá nesse túmulo, eu fiquei pensando, poxa, se a pedra era desse tamanho, é muito poder para mover uma pedra, né? A pedra rolou. Um anjo moveu a pedra. O poder da ressurreição invadiu o túmulo. Aonde? Chapuri? Foi em Roma. Tua fé vem de Roma agora, não é? Você continua católico e nem sabe. Você continua católico e nem sabe. O sangue do Cordeiro, limpo, puro, foi derramado por você naquele lugar. No momento da sua crucificação, houve vozes, houve raios, relâmpagos, as rochas se racharam. Aonde? Naquele lugar, por você. Informação número, 9. O teu Salvador vai reinar em Jerusalém. O teu Salvador vai reinar em... O mundo precisa de um reino de paz que nunca teve. Então um dia Jesus Cristo promete que vai voltar. Não, isso não é o arrebatamento da igreja, é uma outra volta. Para estabelecer aquilo que o mundo nunca viu, um reino de paz. Destruirá os inimigos. Inimigos de Israel, inimigo do povo de Deus. Julgará as nações. Vai mandar pessoas vivas para o lago eterno de fogo. Ali, num julgamento específico. E quando ele descer, vai ser sobre o Monte das Oliveiras. E eu sei até o caminho que ele vai fazer. O profeta Zacarias disse que os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai rachar. O Monte das Oliveiras fica de frente de Jerusalém. Tem um caminho para lá chamado Vale de Cedron. Ele simplesmente vai pisar, vai descer e vai entrar em Jerusalém. E o mundo, pela primeira vez, vai ter um reino de paz. Aonde? Chapuri, Roma, Nova York. Não, Jerusalém. Jerusalém. As tuas raízes, meus irmãos, as tuas raízes, as nossas raízes, você pode até botar toda a informação número 10. Nossas raízes estão em Jerusalém, em nenhum outro lugar. Nossas raízes judaico-cristãs, tudo que nós defendemos, não vem da Babilônia, não vem do Egito. Nossas raízes vêm de lá. Informação número 10, 11, porque eu botei só tracinhos aqui, tá? Eu tenho uma pergunta curiosa para fazer. Jerusalém, antes de ser a cidade de Davi, você sabe que Davi teve a visão de Jerusalém. Ele falou, para o meu reino ser forte, eu tenho que escolher uma cidade incrível. Ele não reinava em Jerusalém. E nesse tempo, Jerusalém chamava-se Jebus. A terra dos Jebuseus. Acho que no tempo de Melquisedeque tinha se chamado Salém. Mas Davi disse, é daquele lugar ali. E ele vai, lidera uma campanha para conquistar aquele lugar, para estabelecer o seu reino em Jebus, que ele chama de Jerusalém. Terra de paz, casa de paz. Tem muito mistério. Eu tenho uns assuntos assim que eu me esforço para não entrar. Por exemplo, eu não quero estudar astronomia. Eu sou apaixonado por astronomia. Eu considero a astronomia uma ciência muito séria. O cara fala assim, no dia 15 de março de 2032 vai haver um eclipse lunar e só vai ser visto em Manso Lima, vai começar às 8 da noite. Aí você vai lá, é exatamente isso. Então isso é incrível. Então eu não quero estudar isso aí não. Eu vou surtar. Quando eu começar a entrar pelas constelações, eu não quero. Mas tem muita coisa por trás de Israel e Jerusalém, do lado místico, que eu me esforço também para não estudar, porque tem muito mistério. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quem fundou Jerusalém? Davi conquistou, não é? Abraão passou por lá, tinha o rei de Salém, Melquisedeque. Quem fundou Jerusalém? Que horas são? Para a gente encerrar, abra sua Bíblia no Salmo 83.
Não é 83 não, 87. 87. Um dos outros nomes de Jerusalém na Bíblia é Sião. O Salmo 87 entrega o jogo. Quem fundou Sião? Quem fundou Jerusalém? Quem fundou? Oh! O que eu tenho a ver com aquele lugar? Irmão, deixe de ser provinciano, deixe de ser matuto, irmão. Deixe de ser matuto. Conheça mais as raízes da sua fé. Nós temos uma cidade fundada por Deus. E Ele tem os objetivos para ter fundado essa cidade. O fim do mundo vai ser por ali. Vale do Armagedon, a batalha vai ser lá. Todos os canhões apontados para Jerusalém. Aí Ele diz que colocou essa cidade no meio, no centro da terra, no meio das nações. Aí Ele diz que um dia vai estabelecer um reino de paz para o mundo inteiro, a partir daquele lugar. Ele diz também, na sua palavra, que o seu filho se fez carne, nasce em Belém, mas é necessário ir para Jerusalém. O diabo, seus discípulos tentaram intervir, mas o seu rosto era como de quem ia para Jerusalém. Ele foi crucificado lá por você, derramou o seu sangue, Ele ressuscitou naquele lugar. As raízes da nossa fé estão lá. Aí a gente tem que ouvir um crente dizendo: o que é que eu tenho a ver com aquele lugar? É muita estupidez. Não seja estúpido. Não seja. Eu acho que o arcanjo Miguel deve se tremer de raiva quando você diz: o que é que eu tenho a ver com aquele lugar? O defensor de Jerusalém deve dizer assim para Deus: Senhor, eu posso matar aquela criatura, né? Deixa eu matá-lo. Queres que eu vá matá-lo, que fala tanta bobagem? O que isso tem a ver com Neemias? Aquela cidade é especial. E quando nós lemos em Neemias 11 que o povo se alegrou profundamente, e nos dias de Davi, muitos anos atrás, Davi tinha formado um coral. Aqui pelos meus cálculos, umas 600 vozes. 600 vozes. E vozes com contraltos, não é com contraste, porque tem voz de gente que é um contraste, né? Tem gente que é tão desafinado que até bater palma desafina. Não, eram 600 vozes com contrastes, contraltos, com soprandos, com baixos. E Neemias falou assim: bota esse coral em cima do muro. E a multidão fica embaixo do muro. E eu não sei se eles andaram, é muita informação. Eu não sei se eles andaram por cima do muro até chegarem no templo. Mas imagine esse coral cantando, o povo cantando. Diz a palavra de Deus que uma alegria indizível tomou conta deles. As mulheres se alegraram, as crianças se alegraram. Era Jerusalém. Agora, atenção. Você pergunta assim: pode haver uma alegria maior do que essa? Pode. Quando o templo estiver pronto. Lembre, quantos anos eles passaram no cativeiro? Quantos anos? 70. Se algumas pessoas eram adolescentes quando foram para o cativeiro, eles viram o primeiro templo. E agora eles vão ter a emoção de ver o segundo. Eles estão bem velhinhos, muito velhinhos. Se uma pessoa tinha lá pelos 30 anos, agora ele tem 100 anos. E ele tem a esperança de morrer e ver o segundo templo. A promessa era que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Jerusalém é um lugar de emoções incríveis. Nunca pergunte o que eu tenho a ver com aquele lugar. Isso é estúpido demais para quem foi salvo naquele lugar. Vamos orar. Nosso Deus,
Queremos pedir hoje pela paz em Jerusalém, como a tua palavra nos manda. Queremos pedir que a Jerusalém terrestre nos faça sonhar com a Jerusalém celestial. Queremos pedir que nos ajude a respeitar mais as nossas raízes, as nossas origens. Queremos pedir perdão pelas vezes em que somos levianos, desinformados, provincianos, matutos, escutadores de conversas e formados, na nossa opinião, a partir de conversas sem sentido, sem procurar se informar pela tua palavra, pelas fontes de informação, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos também pelo exemplo dos irmãos morávios que nos deixaram um impacto que dura até hoje. E nós cremos que tu és o Deus dos avivamentos e que os avivamentos são apenas obras tuas, que nós não temos poder de provocá-los, mas o Senhor tem. Então nós queremos dizer hoje, meu Senhor, como o profeta Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, Deus abençoe. Hoje à noite, 7 horas, convide pessoas.